Em tempos de crise, o que é que se deve fazer? Deve o governo intervir ou será que é melhor deixar o mercado corrigir sozinho? Bem, esta é a pergunta que está mesmo no centro da economia keynesiana, uma teoria que foi verdadeiramente revolucionária e que vamos analisar hoje. Vamos ver como é que os gastos do governo podem, ou não, ser um motor para reanimar uma economia em dificuldades. E para começar, nada melhor do que esta citação que na verdade resume perfeitamente a filosofia de John Maynard Keynes. Os economistas clássicos da altura acreditavam que, a longo prazo, o mercado acabaria sempre por se ajustar. Mas Keynes, ele insistia na urgência do agora. O que esta frase nos diz é que era preciso um foco radicalmente diferente, resolver os problemas económicos no presente. Para percebermos bem a revolução que foi o pensamento de Keynes, temos de recuar no tempo, até ao cenário que o inspirou. Falamos da Grande Depressão, uma altura em que a economia mundial parecia simplesmente ter parado, criando um mundo sem compradores. A Grande Depressão dos anos 30 foi um colapso económico absolutamente devastador. Tudo começou com a quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos em 1929, mas rapidamente se espalhou, desencadeando uma crise mundial que levou a desemprego em massa e a fábricas completamente paradas. E o pior é que a teoria económica que dominava na altura, a chamada teoria clássica, dizia que os mercados iam acabar por se autocorrigir. Só que, na prática, isso não estava a acontecer. A economia precisava desesperadamente de uma nova ideia, porque a estratégia do deixar andar simplesmente não estava a resolver o problema. Foi precisamente neste impasse que Keynes apareceu com uma ideia que basicamente virou a economia de cabeça para baixo. Vamos então ver o que é que ele propôs de tão radical. Keynes fez algo muito simples, virou o argumento clássico ao contrário. Ele defendeu que o problema não era a falta de oferta, ou seja, de coisas para vender, mas sim a falta de procura, a falta de gente para comprar. A ideia antiga dizia que a produção gerava automaticamente a sua própria procura. Keynes disse, não, é o contrário. É a procura agregada que determina o nível de produção e o rendimento de uma economia. E ele deu um nome a esta despesa total. Chamou-lhe procura agregada. E para ele era este o verdadeiro motor da economia. No fundo, a produção de um país, o PIB, acaba por ser igual a essa procura. E o que é que compõe esta procura? Bem, no modelo simples, são três motores principais. Primeiro, o consumo das famílias, o C, que são as nossas compras do dia-a-dia. Depois, o investimento das empresas, o I, em novas fábricas e equipamento. E, finalmente, os gastos do próprio governo, o G. É a soma destes três que, no fundo, faz a economia girar. De todos estes componentes, Keynes focou-se com especial atenção no consumo. Ele reparou que quando as pessoas recebem um rendimento extra, elas tendem a gastar uma parte e a poupar o resto. E a proporção que gastam é a chamada propensão marginal a consumir. E esta ideia aparentemente simples é a peça-chave para a sua teoria mais famosa de todas. E isto leva-nos à parte mais poderosa e talvez mais célebre de toda a teoria keynesiana, o conceito do multiplicador. E aqui é que está a verdadeira magia do conceito. Pensem nisto. O gasto de uma pessoa é, automaticamente, o rendimento de outra. Isto cria uma espécie de reação em cadeia, um efeito dominó. O que é que isto significa? Que uma pequena injeção de dinheiro na economia pode, no fim de contas, gerar um impacto total muito, mas muito maior. Vamos a um exemplo prático. Imaginem que as pessoas, em média, gastam 80 cêntimos de cada euro extra que recebem. Bem, se o governo fizer um gasto inicial de 500 euros, isso não vai gerar apenas 500 euros de atividade. Através deste efeito dominó, pode acabar por gerar 5 vezes mais, ou seja, 2.500 euros no total. E este esquema ilustra o processo na perfeição. Vejamos o passo 1. O governo gasta 100, por exemplo, numa obra pública. Passo 2. Um trabalhador recebe esses 100 e, de acordo com a sua propensão para consumir, gasta 80. Passo 3. Esses 80 tornam-se o rendimento de um lojista, que por sua vez vai gastar 64. E o ciclo continua, multiplicando o impacto do gasto original. Ok, se este efeito multiplicador é assim tão poderoso, a pergunta que se segue é: que ferramentas é que o governo tem para o ativar? É aqui que entramos na chamada política económica keynesiana. Keynes defendia o que se chama de políticas anticíclicas. A ideia até é bastante intuitiva. Durante uma recessão, quando a procura do setor privado está fraca, o governo deve intervir para a impulsionar. E, ao contrário, durante um período de expansão, deve conter os seus gastos para não sobreaquecer a economia. Para estimular a economia, o governo tem na sua caixa de ferramentas duas alavancas principais:
A primeira é aumentar diretamente a despesa pública, por exemplo, investindo em infraestruturas. A segunda é cortar impostos, o que deixa mais dinheiro no bolso das famílias e das empresas, na esperança de que elas gastem mais. Agora, qual das duas é mais eficaz? De acordo com este modelo, um aumento direto nos gastos do governo tem um efeito multiplicador maior, é mais poderoso do que um corte de impostos do mesmo valor. E porquê? Porque cada euro gasto pelo governo entra diretamente na economia, enquanto que uma parte do dinheiro de um corte de impostos pode acabar por ser poupada em vez de gasta. E agora, uma ideia que pode parecer um pouco surpreendente. Mesmo que o governo aumente os impostos exatamente na mesma medida em que aumenta a despesa, o efeito na economia ainda é positivo. Como é que isto é possível? Porque cada euro de gasto público entra direitinho na economia, enquanto que o euro retirado através de impostos viria em parte da poupança das pessoas, não apenas do seu consumo. O resultado líquido acaba por ser um estímulo. Tudo isto pode parecer teoria económica antiga, mas a verdade é que estas ideias continuam no centro dos debates económicos em todo o mundo nos dias de hoje. Sempre que se ouve falar em debates sobre cheques de estímulo para as famílias, ou sobre grandes projetos de infraestruturas financiados pelo Estado, ou até mesmo sobre qual o papel e o limite da dívida pública, no fundo, na sua essência, estamos a falar de argumentos sobre as ideias de Keynes. Todos estes tópicos têm a ver com o papel do governo na gestão da procura agregada. E no final, a grande questão que a teoria keynesiana nos deixa e que continua bem em cima da mesa é esta: qual é o nível certo de envolvimento do governo para manter o motor da economia a funcionar da melhor forma? A resposta a esta pergunta continua, até hoje, a moldar as políticas económicas e, claro, a nossa vida.